Então o tema de hoje é rompendo as correntes da rejeição. Diga a cura. Diga a cura. Diga eu recebo a minha cura. Amém. Coisa boa. Vamos seguir adiante então. Eu quero convidá-los para esse texto. Eu quero convidá-los para Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. Se você quiser anotar os tópicos que ali estão, depois nós vamos colocar para você os tópicos e depois você pode ir anotando. Vamos então à Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. Os irmãos me ouvem bem? Sim? Me ouvem bem? Ok. Amém. Vamos então à palavra do Senhor. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, o que há na lei, irrepreensível. Essa é a palavra de Deus. Primeiro tópico que eu quero apresentar-vos para vencermos qualquer tipo de rejeição e termos de Deus a cura, esse tópico que aqui se apresenta. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Diga, eu preciso saber quem eu sou. Então eu vos pergunto, quem você é? Quem é você? Você é apenas um número de um CPF 170, 916, 208, 28? Quem você é? O número de um RG? Quem você é? Você é de fato aquela imagem que está na sua carteira de motorista de identidade? Quem você é? O dilema, minha gente, é que algumas pessoas não sabem quem elas são. Quando eu leio esse texto e quando você lê comigo, você está lendo o apóstolo Paulo. Na descrição destes versos, ele está dizendo, sabendo muito bem que ele é. Ele está dizendo que se fosse para alguém ter créditos, se vangloriar, apresentar o seu currículo, ele era uma pessoa que tinha currículo. Ele sabia quem ele era. Olha que interessante, ele vai descrever da onde ele veio. Ele sabe a sua descendência. Ele sabe o seu histórico. Ele sabe o que ele fez. Ele tem uma história de vida. É o próximo tópico, que é o tópico primeiro, que é o tópico a consciência da sua história de vida. Nós temos uma história de vida. Olhe para mim você, depois você vai acompanhar lá comigo. Olhe para mim você. Queridos, nós somos muito mais do que está no CPF, uma numeração. Nós não somos um número de cadastro. Nós não somos aquela imagem que se apresenta ali. Por exemplo, talvez você também eu tenho carteira de identidade que eu fiz quando tinha 18 anos de idade, né? Depois dela já fiz mais 3 carteiras de identidade. Não é aquela foto que ali está que diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou é a nossa história de vida. A nossa história de vida. O apóstolo Paulo está dizendo, contando a história dele, eu fui circuncidado ao 8º dia. É a nossa consagração que nós fazemos aqui. Quem é que alguém vai apresentar um currículo e vai dizer, eu fui consagrado na igreja com 3 meses de nascido, com 1 ano de nascido, com 8 semanas, com 8 dias, com 1 mês. Geralmente até nós não apresentamos esse histórico todo. O apóstolo Paulo sabe quem ele é. Ele diz, eu fui consagrado, circuncidado ao 8º dia. Eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço a Israel, eu sou legítimo, eu posso pregar para vocês. Eu inclusive pertenço à tribo de Benjamim, ele é específico.
Ele sabe de onde veio, que povo pertence, que nação pertence, que tribo pertence. Ele vai dizer: eu sou fariseu. Ele vai dizer: eu sou formado em administração, em direito. Eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou pintor. Ele vai dizer: eu sou pastor. Ele quis dizer: eu sou fariseu. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma vocação. Eu sei que, né, adolescente às vezes, naquela fase de escolher faculdade, não sabe o que faz 3 cursos ao mesmo tempo, desiste de um, começa outro, não é? Ele está muito centrado, ele diz: eu sou fariseu. Quanto à lei, inclusive, eu cheguei a perseguir a igreja. Ele sabe até as coisas ruins que ele fez, quando desconhecia o Deus verdadeiro. Ele o fazia porque era zeloso da lei. Até as coisas ruins, ele sabia o que fazia. Mas na frente iremos falar dessas coisas ruins do passado. Então veja, é importante para receber a cura de qualquer tipo de rejeição, nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. E aí você precisa começar, e eu, ter consciência da nossa história de vida, que não se construiu ontem, que não começou ontem. Meus irmãos, se nós colocarmos isso em prática com a ajuda do Espírito Santo, porque aí, não é? Para qualquer instância precisamos de Deus, nós venceremos com facilidade e não ficamos enrolados e atribulados com o sentimento de rejeição. Se nós sabemos a nossa história, nenhuma pessoa pode chegar num indivíduo e pisá-lo e oprimi-lo e rejeitá-lo, e a pessoa se sentir rejeitada e sofrer com isso. A pessoa até pode ser rejeitada, mas não vai sofrer com isso. Você sabe por quê? Porque ele sabe de onde veio, porque ele sabe quem ele é, porque ela sabe qual é a sua história de vida. Não começou ontem, sua história não começou ontem. Aqui tem gente que tem histórias que daria um livro extraordinário. Aqui tem gente que, né, acho que a irmã Lisa tem um fato desse, não é? De um acidente. Quantas cirurgias, não é? Começar a estar viva porque Deus é bom. Um dia você poderia contar aqui no culto, acho que já fez isso, mas deveria fazer, mas nunca fez isso. Deveria fazer. Olha, a irmã Lisa, por exemplo, sofreu um acidente de carro com o irmão Cláudio. Meu Deus do céu. Desmontou toda. Não sei como é que está viva. Passou um monte de cirurgias. Sabe, tem gente que arranca uma unha, quer morrer, está depressivo. Eu sei, aí a pastora sempre diz: tu é psicólogo, precisa saber disso, entender. Eu digo: tá bom, tem que entender o ser humano, né? A unha, para algumas pessoas, vale mais que a vida. Tudo bem. Mas, gente, tirar uma unha não é fazer umas 500 cirurgias. Só fez mais de 5 cirurgias, eu acho. 18 cirurgias. 18 cirurgias. Não é assim, gente. Não é uma pessoa que chega assim para a irmã Lisa, ou para quem quer que seja, que tem uma história de vida, e diz assim: você não presta, você não tem valor, você não é de nada. Quando você ouvir tais palavras, você precisa saber quem você é. Você precisa olhar para você e pensar que você tem uma história de vida. Que aquela pessoa que lhe trata, quem sabe, com rejeição, não passou metade do que você passou e está aqui hoje, viva, para contar a história. Quem sabe tem gente aqui, como a irmã e outros, passaram pelo vale da sombra da morte e Deus trouxe de volta. Quem sabe aqui tem gente que dormiu na sarjeta, lá na lama, lá no lodo. Todo mundo desacreditava de você. Você era o desacreditado da família. Todo mundo dizia: isso aí não presta, isso aí não vai dar nada. E de repente você foi indo, foi trabalhando, foi construindo, e hoje você tem uma vida. Isso deve ser colocado em prática no seu ser. Você olha para trás, quem sabe você lá do meio do mato, lá de fora, lá alguém dizia: você vai passar a vida inteira aqui arrancando mandioca. Não que seja errado, que seja ruim. Você vai passar a vida inteira aqui atrás de um boi, empurrando um boi de carga. Você vai passar a vida inteira aqui. Não que isso seja errado, você entendeu? Mas tem gente que tem aspirações maiores, e que quem sabe quando você dizia: um dia eu vou estar em tal lugar, vou fazer tal coisa, capaz, você não vai sair daqui. Aí você olha a sua vida hoje, onde você está? Isso é uma história, gente.
Isso é uma história única, isso é a sua história. Quem sabe você é uma pessoa que sei lá, já adulto, começou a estudar, já com filhos começou a estudar. Quem sabe começou de verdade a ler, a escrever depois de adultos. Pensa uma coisa dessa. Quem sabe você criou filhos sozinhos, sabe? Criou seus filhos, foi lá, lutou, batalhou, criou seus filhos. Sei lá, quem sabe com filhos, mesmo com filho pequeno, enfrentou uma faculdade. Isso é uma história, gente. Essas coisas nós devemos nos lembrar sempre. Quando bater em nós o desânimo, quando bater em nós a tristeza, ou quando pessoas enviadas pelo diabo quiserem nos colocar lá embaixo, a gente precisa nos lembrar da nossa história de vida, saber quem nós somos. Se chegamos em algum lugar, não tenha dúvida, a graça de Deus e a bondade do Senhor esteve conosco. Você pode aplaudi-lo? Por favor, faça isso com alegria. Aumente mais forte para dar mais uma aquecidinha. Oh, que coisa boa. Eu gostaria que você pensasse isso. Nós poderíamos trabalhar muito isso. A nossa história de vida. Uma história de vida não se constrói da noite para o dia, gente. E a maioria delas é com muito sacrifício, é com muita luta, é com muito esforço, é com muita dificuldade. Nós precisamos nos lembrar de tais episódios que nós passamos. Hoje alguém olha você e diz: você está num carro bom, você está numa casa boa, você está estabilizado no seu trabalho, você chegou nisso, oh, que coisa boa. Você não sabe as madrugadas que você sofreu, as lágrimas que você derramou, a dificuldade que você enfrentou. Quem sabe tirando da boca para dar alguém que está do seu lado. Quem sabe eu dormindo à noite para poder estudar, trabalhando em 2 empregos, 3 empregos. Essas histórias, eu preciso ter isso muito bem claro. Você sabe, queridos, quando esses dias, você viu lá no meu canal, eu fui fazer uma reportagem lá no pastor Adão, no programa dele lá. Como é que é, rapaz? Falava de alguma coisa na TV Santa Maria. E aí ele entrou num assunto ali, fala de pastores e tal. E eu falei algumas coisas sobre o pastorado, sobre o ofício do pastorado, não é? E você sabe que tem gente que tem o prazer de falar mal de pastor, não é? Alguns merecem mesmo. Você sabe que uma das coisas que me deixa tranquilo por exemplo, quanto ao meu ministério e à minha igreja, quando alguém diz: todo pastor é ladrão, ou pastor Pedro é ladrão, ou então anda num carro bom, essa igreja é grande, ou então tem uma casa boa. Eu me lembro, eu tenho uma história. Essa igreja não foi assim, ó. Deus estalou o dedo e aqui começou. Não foi assim. Não foi assim. Eu cheguei aqui, caí de São Paulo de paraquedas e do nada 1000 pessoas chegaram na minha volta e deu assim. Não foi assim. Foi com muito sacrifício. Foi com muita luta, com muitas dificuldades. Tem uma casa boa hoje. Anos atrás eu queria construir minha primeira casa. Eu passei 5 anos sem comprar uma meia, uma cueca. Sabe o que é isso? 5 anos, porque eu tinha, vou falar mais adiante, eu tinha um alvo. Eu queria construir minha casa. Eu tinha um alvo. Alguém dizia: vamos lá, lanche, jantar. Não, eu estou aqui. Eu pago para o senhor. Bom, aí é outra pregação. Mas eu não posso, porque eu estou comprometido com a minha casa. Eu era solteiro e eu tinha um alvo. Quando eu casar, com 30 anos eu tenho que ter minha casa. E com 27 eu já tinha minha casa. Com 27. Você entendeu? Mas as coisas não são assim. Alguém vê você hoje com um trabalho estabilizado, organizado, uma casa, uma família. Ei, que vidão! Que vidão, vida fácil. Não sabe da sua história. Você não precisa ter que postar no Face da sua história. Sua história tem que estar dentro de você, com a sua consciência. Eu sei da minha história. Eu sei de onde eu vim, como cheguei até aqui, como faço para manter-me, e você também.
Quando alguém vier tentar trazer a você sentimentos malignos, de que você não é, de que você não pode, de que você é incapaz, de que isso e aquilo, sabe, que tentando de me menosprezar diante de um outro ou de uma outra situação. Pense nisso. Pense na sua história de vida. Que você passou coisas que só você sabe. Que você enfrentou situações que quem sabe deu vontade de sair correndo e se enfiar num buraco. E você tinha duas possibilidades: ou fazer isso, ou levantar a cabeça e dizer: eu vou ter que enfrentar essa situação. E você escolheu a segunda opção: eu vou enfrentar. Porque mais fácil era correr, mais fácil era chorar, mais fácil era se esconder, mais fácil era fugir. E você, com a ajuda de Deus, disse: não, então eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou vencer, vamos lá. E só você sabe o que você passou. Então a sua história tem que estar muito bem clara para você. Você deve saber da sua história. Que quando você sabe da sua história, você se autovaloriza, valoriza as suas coisas. Por exemplo, pegue nossos filhos. Para eles é muito fácil assim, ó, me dá 100 reais aí para me comprar um X de 100 reais. Que X de ouro é esse? Para os nossos filhos, me dá 50 pila aí. Acho que 50 pila cai do céu. Para quem tem história e sabe que valorizar, porque organiza as coisas, você se cuida, não é assim. Como nossos filhos não têm uma história, para eles olha essa caixa de som, eu quero levar, eu quero me dar para mim. Não é simples assim. Agora, quem tem uma história, sabe que tem que se organizar bastante para ter o que tem, valoriza. É por isso que nós temos que estar nossos filhos. É por isso que nós temos que ensiná-los. Mesmo quando ter, esperar o momento certo para dar. Para que eles aprendam e tenham a história deles mesmos. Senão eles não terão, eles viverão a história dos outros. Por exemplo, quando eu vou celebrar casamento, eu faço a entrevista com noivos, aí tem todo um negócio, né? Aí é a mestre de cerimônia que quer do jeito dela, é os padrinhos, é os pais, é os avós. Aí sempre pergunto: pastor, como é que é? Eu digo: meu amigo, assim, ó, o tempo é vocês que escolhem, a direção que vou falar é vocês também. Teve um casal aqui, um casamento uma vez que eu fiz, o casal disse assim: pastor, não quero que fale em amor, não quero que fale em nós, eu quero que o senhor evangelize do casamento. É comigo mesmo. Eu quero que o senhor fale de Jesus. Eu quero que o nosso casamento seja o casamento para evangelizar. Eu nunca tinha visto isso. O casamento é um momento romântico para os dois, mas eles quiseram isso, eu preguei no casamento deles. Eles quiseram isso. Eu digo: meus amigos, vocês estão começando, eu sempre digo para noivos, não é mestre de cerimônia, não é pai, não é mãe, não é pastor, pode dar dicas, mas quem escolhe tudo é vocês. Se vocês não aprenderem desde agora a começar a fazer a história de vocês, o vovô vai querer que vocês vivam a vida deles, os pais vão querer que vocês vivam a vida dos pais, o pastor vai querer que vocês vivam a vida do pastor. Vocês precisam ter a história de vocês, ter as buchas de vocês, os problemas de vocês, os morde e assopra de vocês, as cobras e lagartos de vocês, para vocês terem história. Não é a história dos outros que vai ser reproduzida em vocês. Para isso, comece a decidir: eu quero isso, tem que ser assim, sabe? Deve ser assim. Não a história dos outros em mim, ter a minha história, você ter a sua história. O problema é que a maioria de nós não assimila isso, a gente não olha para nós, a gente olha para os outros e às vezes quer a vida dos outros, a história dos outros. Se você parar para olhar, a sua história é legal. Aqui tem história especial, aqui tem história bonita, aqui tem história de superação, aqui tem história de valor, aqui tem gente preciosa, que tem histórias belas. Se nós ouvi-las, nós iremos nos emocionar com histórias de pessoas aguerridas, determinadas, vencedoras, decididas. Você deve olhar para a sua história, ter consciência da sua história,
Não ficar vivendo, querendo viver a história dos outros. Viva a sua história. Porque na sua história, escute isso, porque na sua história ainda há muita coisa bonita para Deus escrever, e para você contar, e para você testemunhar. Olha que história. O rapaz que, sei lá, filho único, ou então um monte de irmãos, sai lá do meio do mato e vem para a cidade grande, não conhece ninguém, começa um emprego, começa um engraxate, um servente, auxiliar de pintor, vai indo, dali a pouco ele sozinho tem seu próprio empreendimento. Olha que história, aqui tem história assim, gente, sabe? Comece a olhar para isso, tenha consciência disso. Porque se você tiver isso muito bem claro em você, querido, quando vier qualquer tipo de sentimento de rejeição, seja ele externo, produzido por alguém, ou até mesmo por causa dos nossos sentimentos, que às vezes a gente tem dia que não está bem e quer ressaltar em nós as coisas ruins, você se lembra, isso vai ser um gatilho para fortalecer você. Eu tenho uma história de vida. Olha onde que Deus me ajudou. Isso não estou querendo dizer com isso que você vai colocar o ego em primeiro lugar, o eu. Não é isso que estou dizendo, não é isso que estou falando. Ao contrário, se nós formos ler os versos primeiros que nós lemos, se nós seguirmos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tudo isso que eu citei para vocês, a minha história, quando chega em Cristo, isso para mim é como um esterco. Tem coisa muito mais valiosa. Tem coisa muito mais valiosa. O cara que era bebum, que era, sem valor, sem valia, é uma história. Mas o que você é hoje em Cristo é uma outra história, muito mais preciosa, que deve ser muito mais evidenciada. A história de alguém que estava lá no charco de lodo é uma história, mas não se compara com hoje a história que Deus tem refeito na sua vida, que é servindo a Cristo. É uma outra história, é uma melhor história. Essa é a história que agrada a Deus. Digam amém. Segundo, nesse primeiro tópico, sabe quem é você? Tem amor próprio. Diga: eu preciso ter amor próprio. Vamos ler esses dois textos, não sei se você consegue enxergar. Anote, se você quiser anotar. Salmo 139, é um texto maravilhoso, do Salmo 139, verso 14. Se você quiser anotar, anote. Se você quiser ler, leia. Vou dar tempo para você procurar, para a gente aprender a manusear a Bíblia, não é? Isso é bom. Vamos lá? Salmo lá mais ou menos na metade da Bíblia. Se você está com a Bíblia completa, mais ou menos na metade da Bíblia você vai encontrar Salmos. Capítulo 139, verso 14. Que texto extraordinário do salmista. Olha o que ele diz: eu te louvo, faz referência ao Senhor. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Dê uma atenção para isso. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, ressalta as obras de Deus. Disso tenho plena certeza. Olha que texto extraordinário, leia atentamente, por favor. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Digam amém. Eu não estou querendo dizer aqui que você vai ser essa pessoa narcisista, que vai se olhar no espelho e vai dizer: eu sou o único, lindo, maravilhoso. Eu sou única, linda, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Não é verdade, não é? É complicado quando a gente diz, não é? Essa pessoa é a mais linda do mundo. Isso não é, porque beleza é uma coisa muito, pessoal, e é complicado dizer isso. Não estou dizendo para a gente se inflar e dizer: eu sou a melhor pessoa do mundo. O resto tudo é pecador e miserável.
Eu não estou trabalhando esse sentimento humanista do narcisismo, que é perigoso. Que a pessoa chega a pisar nos outros se achando que é melhor que todo mundo. Não é isso. Sabe que a minha voz é que é a melhor, a minha dança que é melhor, o meu carro que é melhor, a casa, sabe? Tudo só meu que é melhor, o do outro não presta. Não é esse sentimento que eu estou dizendo. Não é esse tipo de ser que estou trabalhando com vocês hoje. Estou dizendo a vocês que nós precisamos nos valorizar entendendo a nossa história. Entendendo que somos feitura de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é obra de acidente. Seu pai, sua mãe descuidou e você veio. Embora essa é a história que eles possam contar. Erramos na tabelinha. O preservativo estragou. Sei lá. Isso pode ser a história que eles contam. Mas se você está aqui, é porque Deus quis que você estivesse. Então pense nisso. Algumas pessoas, por exemplo, elas foram até quase abortadas. Mas Deus permitiu que elas vivessem. Se elas estão vivas, é porque há um propósito de Deus nisso. Então escute. Nós precisamos olhar para nós e dizer: foi Deus que me fez. Foi Deus que me criou. Eu tenho valor. Esses tempos eu citei para vocês, eu falei num dos vídeos, a canção do Armando Filho, que ele canta, ele diz: eu quero que valorize o que você tem. O que você é, você tem, você é. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixe de ficar sofrendo angústias e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo duas vezes que não é ninguém. Ele continua a cantar: eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor. Você é feito por Deus. Então veja, é isso que quero dizer. Quando você se olhar, não é você vai ver o seu eu. Você vai ver a sua imagem no espelho refletida. Eu sou bela, eu sou linda, maravilhosa. Quando você olhar no espelho, você vê a bondade de Deus. Você vê a misericórdia de Deus. E reconhecer que foi Deus que foi maravilhoso com você e lhe criou. Ele fez do jeito que você é, como você é. Eu preciso olhar para mim, queridos, e ter amor próprio. Alguém chega e diz: você é um tampinha de, sei lá, um anãozinho, rolha de poço, você é um magricela, você é isso e aquilo, você é um galego, você é um negro, você é um branquelo, você é um gorducho. Sabe, os preconceitos que as pessoas utilizam: você é um probetão, você é um Zé Cueca, e começam a ter palavra depreciativa, ou então olhares. Você precisa olhar para você e dizer: Deus me criou, Deus me fez, eu sou a imagem de Deus. Você parou para pensar nisso? É por isso que nós não viemos dos macacos, porque quando Deus vai fazer o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Você é a imagem de Deus, não o biotipo físico, mas a essência. Não a foto que aparece, mas quem você é lá dentro. O ser humano que você tem lá dentro. O ser espiritual que você é. Um ser que sente, que se emociona, que sofre, que chora. Às vezes pessoas, elas não conseguem desconectar. Por exemplo, olha, por exemplo, um artista. Olha um artista, as pessoas não, né, ou então um homem de Deus que fica doente ou que dá pausa. Esses dias vi alguém falando, Cláudio Duarte, que vai dar uma pausa, que não está bem de saúde. Como é que pode? É um ser humano, gente. Tem pessoas que não conseguem descolar isso. O popstar cansa. O ser humano lá dentro cansa. Ele merece às vezes pausa. As pessoas não conseguem desconectar isso. O guerreiro também cansa. As pessoas não conseguem tirar isso. Sabe? Não vê
a pessoa lá dentro quem ela é. Às vezes tem aquela mulher, como a minha mãe, por exemplo, ou a pastora Denise, ou algumas mulheres de Deus aqui, virtuosas, valorosas, sempre guerreando, sempre decidida. Mas uma hora, elas estão estafadas, cansadas. Elas precisam ter um tempo. Não pode, como é que pode? Claro que pode. As pessoas não param para orar, que ela é um ser, lá dentro ela é um ser humano, que também sofre, que também chora, que também cansa, que também desanima às vezes, e que precisa às vezes estar um momento só. Jesus, em alguns momentos, ele se retirava para estar sozinho, para recarregar suas forças. Não, mas não pode, o Messias não pode. Claro que pode, ele aconteceu isso com Cristo. Escute, queridos, quando eu estou dizendo desse amor próprio, é nós entendermos quem nós somos. Olhar para nós e dizer, eu sou feitura de Deus, eu sou a imagem de Deus, eu tenho um valor em Deus, Deus se importa comigo. Escute, se Deus se importa com você, não se importe se alguém não se importa. Se Deus se importa com você, é isso que vale. Deus está olhando você aqui nesta noite. Digam amém. Pode ter certeza disso. Olha esse texto poderoso de Lucas 12, versículo 6 e versículo 7. Olha que texto bacana. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe o que é isso? Deus está querendo dizer que Ele se importa conosco. Deus se importa com a nossa vida. Deus tem amor por nós. Por que não nós termos por nós? É por isso, gente, que algumas pessoas chegam e dizem assim, e me perguntam, pastor, fumar é pecado? Eu digo, bom, aí nós podemos conversar sobre o pecado, sobre se é fumar ou não. Beber é pecado? Dar umas tragueadas é pecado? Eu digo, não, nós podemos conversar sobre isso, mas pense, você se ama? Me amo. Você quer bem? Você quer bem? Sim, sim. Você tem família? Tenho. Um cigarro que você fuma é um dia a menos na sua vida. É um dia a menos com seus filhos. 100% dos cânceres no pulmão é por causa do cigarro. Então, se ele está destruindo o seu corpo, eu vou dizer, sim, é pecado. Se está acabando com você, você está se matando, se autodestruindo. Você está, que é o item D, se depreciando. Não precisa nenhum outro lhe depreciar. Você está se destruindo. Então, se você está se destruindo, sim, é pecado. Porque você está fazendo mal a você mesmo. E aí, queridos, nós fazemos mal a nós mesmos. Enquanto Deus quer fazer o bem para nós. Enquanto Deus se importa conosco. Enquanto Deus conhece cada fio da nossa cabeça. E Deus se importa e olha para nós. Às vezes, nós não olhamos para nós. E nós corremos feito louco. E a gente não para descansar. E a gente não para nos cuidarmos. E a gente, às vezes, não come direito. Come muitas bobagens. Os vícios que destroem o ser humano. Ele mesmo não olha para si. O ser humano não se valoriza. É disso que eu estou dizendo, querido. Deus nos ama, Deus nos valoriza, mas às vezes nós não nos valorizamos. Quando eu digo amor próprio, eu estou dizendo nesse sentido de olhar para nós e dizer, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha vida. Eu preciso cuidar de mim. Preciso olhar para mim. Não me sentir o popstar, a única pessoa do mundo, mas olhar para mim e dizer, poxa, Deus me quer bem, por que eu não posso também me querer bem? Quando eu tenho um amor próprio, queridos, eu vou trabalhar minha autoestima. Sabe, queridos? Se presentear muitas vezes, olhe, faça esse exercício. Não espere só que alguém vai lá e lhe dê um presente. Muitas vezes, se você consegue naquele momento fazer isso, dê a você uma viagem, dê a você mesmo um presente. Sabe, se valorize. Você está lá um negócio, um presente, namorando há um tempão, vá lá.
vai produzir um bem-estar naquele momento, coisa boa. Digam amém. Se cuide, sabe? Não cai no desleixo, se arrume direito, se perfume, se ajeite. Algumas mulheres, às vezes, elas, enquanto solteiras, elas estão lá na estica, elas casam, ela... Aí o prato é desse tamanho assim, ó, todo dia. Aí é difícil, né, gente? Cuidem isso. Os homens também, é um exagero demais. Sabe? Enquanto namora, sempre barbeadinho, sempre pintado, sempre cheiroso. Casou assim, aí é o cheiro não sei da onde, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Coisa mais triste. Meu irmão, tenha amor próprio. Se valorize. Não se deprecie. Não se deprecie, meu irmão. Às vezes nós temos os extremos, não é? Nos extremos. Algumas pessoas acham que servir a Deus e ter humildade é andar sujo, cair nos pedaços, fedido. Não é isso, queridos. Eu sempre digo que você pode morar numa peça com um banheiro, mas tem que ser limpo. Eu estive em muitas casas, minha gente, exatamente como eu estou dizendo, com uma peça, um banheiro, não tinha nem piso, chão batido, mas limpo. E eu tive em cada casa ajeitada, cocô de cachorro, de gato para todo canto, assim, a coisa mais horrível do mundo. Meu Deus do céu. Espalhada assim, por tudo. Pelo de cachorro, de gato nas panelas, em tudo assim. Não pode, é verdade. Meu Deus do céu. Essa cidade, eu fui na casa dos homens mais ricos dessa cidade. Meus irmãos, tinha até calcinha por cima do sofá assim na casa. Sutiã, calcinha, sapato. Meu Deus, parecia que passou um trovão. Ele disse assim, pastor, não olha. Eu digo, não tem como não olhar, rapaz. Meu Senhor da glória, assim, ó, aquela pia assim, coisa. Mas pense numa casa e pense num lugar, nos lugares mais abençoados dessa cidade, com vista para toda a cidade. Ali, pro lado da Polícia Federal, ali, aquela beleza toda ali. Gente, quando eu entrei, eu digo, não pode, isso é verdade, gente. Você geramos uma bagunça, meu Deus do céu, assim, ó. Não foi porque não é, sabe, chega um estado de espírito. A família deprimida, todo mundo querendo morrer, se matar. Ele via demônio dentro de casa. Sabe aquela coisa? É espiritual. Chega a ser espiritual, gente. Eles não tinham vontade de arrumar as coisas. Olha, sacola do Mac aos montes assim, porque eles não tinham prazer de fazer comida, de trazer gente para fazer comida. Era só comida do Mac, assim, ó. Os pacotes, assim, os montes. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Estado de alma. Estado de espírito. Se depreciando. Meu Deus do céu, gente. Olha que ponto que chega o ser humano. E não é por falta de dinheiro. Ele podia pagar 10 empregados para estar lá trabalhando. Mas é um estado de alma. É um estado de espírito. Ele disse, pastor, olha, fulano se matou nessa casa. E eu estou pensando em matar também. Ora, eu vejo coisa aqui dentro. E a coisa foi feia. Quando orei, a coisa manifestou o troço lá dentro. Sabe, gente, é isso que eu estou dizendo. Pessoas que não promovem mais a autoestima da sua vida. Por isso, se depreciam. É isso mesmo, eu estou assim, eu não aguento mais, eu sou perdedor. Fora aquelas pessoas que, por exemplo, que têm o costume de roer a unha, isso é só a ponta do iceberg. Pessoas que se depreciam, isso é um tipo de ansiedade que vou trabalhar nas próximas semanas, isso é só a ponta do iceberg, sabe? Tem pessoas que têm prazer em dizer para os que estão à sua volta palavras que depreciam. Isso é estado de alma. É por isso que esses itens é muito importante. E às vezes você vai trabalhar, vai pensar isso. Lá, a ponta disso, o início disso é a própria rejeição. Que ainda, quem sabe, de forma consciente ou inconsciente, está no indivíduo. E aquilo que eu não quero reproduzir, e tenho repulsa, é aquilo que reproduzo. E aquilo que rejeito no outro, é o que faço. Isso é sério, queridos. Por favor, próximo item. Meu Deus do céu, 8h30. Vamos para o segundo item, rapidinho. Segundo item para ter a cura. Deixe o passado no passado. Diga, eu preciso deixar o... Mais uma vez, eu preciso. Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo.
Irmãos, como diz o outro, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, ele está muito bem posicionado, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto tão especial. Como diz minha sogra, tão especiale. Minha sogra é meio italiana com francesa, não sei o que ela é. Se ela tivesse que ler, dizer, que texto especiale. Ela dizia, que texto especiale. Texto especiale. Olha só, queridos. Está aqui. A vida está passando e as coisas que passam, deixe para lá, queridos. A Bíblia diz, é um texto, eu não consegui dar tempo colocar, que Deus pega os nossos pecados e Deus lança no mar do esquecimento. E Deus não olha para trás. A gente até pode brincar, né, em algum momento, falando, eu fiz isso, fiz aquilo, de bom, de errado, tal, sabe? Só por brincadeira. Mas não trazer isso arrastando para nós como uma coisa muito boa. Sim, eu fui traficante. Eu matei muita gente. Como isso foi um gozo, como isso é o máximo. Não, isso não é nada para ser apreciado. Ou então traz isso como uma corrente que diz, pois é, poxa, meu Deus, e agora? Eu não vou ser mais feliz porque eu fui, não é? Eu fui, lá na minha vida passada, eu fui um senhor de engenho, que matei muitos escravos. Que vida passada, meu irmão. Para com esse negócio de espiritismo de vida passada. Quem vive do passado é espírita, gente. E nunca sai dessa vida do passado. Já parou para pensar nisso? Tem uma questão de inteligência. Por que você sofre hoje? Porque lá no passado eu fui um senhor de engenho que maltratou os escravos. Que conversa é essa? Meu Deus do céu. Ou então nessa vida fantasiosa, no passado você foi uma princesa e a pessoa hoje quer ser uma princesa e não é. Por que não é? Porque não foi. Que conversa louca é essa, gente? Pare com isso. Quer ser uma princesa e é uma bruxa, não é princesa. Não é, a coisa não é assim, gente. O sangue de Jesus está em poder. Não pode ser verdade, amados. Pare com esse negócio. Quem vive do passado é espírita. Você não é espírita, você é um cristão autêntico. As coisas do passado, deixa no passado. No passado você foi uma pessoa depressiva. Pare de ressaltar que é isso, que foi isso. Se esqueça das coisas do passado. Gente, o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja. Você não vai negar na sua história de vida. É o primeiro item. Ele não vai negar que foi perseguidor da igreja. Você não vai negar que foi depressivo. Eu não vou negar que fui depressivo. Não vamos negar que, sei lá, foi alguma coisa do passado ruim. Mas isso não faz parte da minha vida hoje. Paulo não mais persegue a igreja. Paulo vai abrir igreja, vai edificar a igreja. Você foi uma mãe ou um pai perverso, ruim, por muito tempo. Não soube dar amor para os filhos. Mas hoje em Cristo você aprendeu o que é amar e ser amado. Você vai amar sua família, você vai amar seus filhos e vai ser uma nova criatura. É isso que tem que ser. Sabe, gente? Nós precisamos parar com essa conversa de dizer, eu não fui amado, eu não sei amar. Para. Que conversa é essa? Aprenda hoje em Cristo, meu querido. Aprenda hoje isso em Cristo. Você não foi amado, mas em Cristo nós aprendemos a ser amados. Eu me lembro de uma vez. Esse dia eu disse para um rapaz aqui. Ele falou, eu vou morrer, eu estou depressivo, não sei o quê. Meu pai nunca me disse que me ama. Eu disse, rapaz, eu também não me lembro do meu. Ele dizia que me amava. Eu digo, olha, você tem uma ideia? Eu me lembro de uma vez, eu tenho uma lembrança vaga. A pastora que é um fenômeno, ela se lembra de quando eu tinha 1 ano de idade, ela se lembra. Essa mulher é um fenômeno. Ela tem lembranças assim que eu não tenho. Eu tenho uma lembrança, eu sei com que idade. A única vez que eu me lembro de sentar no colo do meu pai.
Nunca veio na vida. Nunca veio na vida que sentar, deu me sentar no colo do meu pai. Assim, uma vez na vida eu posso ter feito isso, mas não me lembro. Eu tenho uma lembrança. Mas, gente, eu passo pegando a minha menina no colo, cheirando, agarrando, beijando, amassando. Eu nunca fui amado, eu não sei. Pode ser. Aprenda hoje. Eu nunca recebi um abraço do pai. Tudo bem, sofreu, lamentou. Comece a abraçar a família. A gente não precisa reproduzir o que a gente sente falta. A gente precisa reproduzir aquilo que quer ser, que ama fazer. Sabe, queridos, em Cristo a gente pode mudar isso. Pare de ficar trazendo isso. Eu não sou. Você sabe por que eu sou assim? É porque eu sou assim. Porque eu fui assim. Você sabe por que eu tenho vergonha hoje de falar? Porque lá quando eu era criança, eu fui falar, minha professora me xingou e disse que eu era burro. Passou. Hoje você tem família, hoje você tem uma vida, hoje você tem uma nova história, assuma uma nova posição. Agora eu sei falar, agora eu posso falar, agora eu não tenho timidez, porque eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. É isso que eu estou dizendo. Para que trazer o passado? Melhore, melhore, melhore. Vamos lá. Os curados. Oh, que coisa boa. Antigamente você era um patinho feio. Rapaz, e tinha gente quando era adolescente. Meu pai dava dor de cabeça de olhar. Hoje você se vê assim ilustre. Não é? Eu era feio, eu era não sei o que. Era. Não é mais. Hoje você sabe se posicionar. Hoje você tem postura. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu agia como menino. Hoje eu sou homem. Sabe, passado. Lá no passado eu era menino, eu era inconveniente, eu não sabia as coisas. Hoje não. Hoje eu não preciso me meter em rascada, eu não preciso dar a bola fora, dar pitaco à toa. Eu não preciso hoje passar no meio dos adultos, me meter na conversa, não sou chamado. Eu tenho experiência. Entre quando for chamado, quando for convidado. Hoje você é uma nova pessoa, querido. Deixe o passado no passado. Nós precisamos parar de trazer para o momento, para o presente, essas coisas que não têm valor nenhuma, que nem Deus se importa mais, que nem Deus olha mais. Digam amém. Imagine Deus dizendo para Davi assim: Davi, você não tem condições de ser rei, Davi. Você sabe por quê? Porque lá a sua bisavó, tataravó, que era, o nome dela, lá, Noemi e Ruth, né? Ruth não era judia. Não, você não é puro. Você não é puro, porque não, lá a sua bisavó lá era moabita. Aparece Davi, Deus olha hoje. Deus olha o coração dele. Quando Deus diz para Samuel, eu não olho para a aparência, olho para o coração, é esse levantar e ungir, Deus está dizendo do agora. O apóstolo Paulo diz nessa história de vida, falamos no início, era fariseu, isso e aquilo, circuncidado ao 8º dia, perseguidor da igreja. Ele era isso. Hoje o apóstolo Paulo diz, depois para os outros discípulos, outros apóstolos, que ele tem as credenciais para ser chamado de apóstolo. Ele tem as credenciais para ser chamado de apóstolo. Ele sabe quem ele é, queridos. As coisas do passado que ele foi, acabou. No passado você falhou, errou, parou, era uma pessoa indecisa, uma pessoa desanimada, uma pessoa chata, uma pessoa complicada, uma pessoa depressiva. Era para lá. Você não é mais. Você hoje em Cristo tem uma nova posição. Você é uma nova pessoa. Hoje o Senhor pode começar na tua vida a escrever uma nova história.
Para tanto, se desligue desse passado que lhe atrapalha e lhe judia. Se é um passado que lhe faz coisas boas, boas lembranças e que lhe edificam e lhe colocam para frente, tudo bem. Mas se é um passado que me deprecia, que sabota as minhas emoções, esse é um do tópico, que sabota as minhas emoções, que me faz sofrer, que lhe faz chorar, que lhe faz recuar, que lhe faz ficar amedrontado. Lá no passado eu dei essas furadas, se eu vou conseguir, meu Deus. Essas experiências, elas não podem vir, eu não posso dar ênfase a elas, porque minhas emoções ficam sabotadas. No passado você tentou tirar a carteira de um motorista, não conseguiu. Não vou conseguir, porque aí faz 10 anos que eu tento. Tem um 11º ano agora. Não deu até agora, mas vai dar agora. Agora você está mais confiante. Você tem 10 anos de experiência. Não pense como 10 anos de fracasso, como 10 anos de experiência. Não permita que as suas emoções sejam sabotadas. Olhe, grandes empresas estão chamando os executivos que faliram. Sabia disso? Porque eles contam como experiência, não como algo ruim na sua história. É disso que nós precisamos pensar, gente. Trazer alguma coisa, pensar como experiência, não como aquele que vai sabotar as minhas emoções. Que Deus abençoe vocês. Eu não sei você, mas eu estou gostando muito dessa pregação. Mas eu vou ter que encerrar. Não, eu vou ter que encerrar porque já é 8:45. Você me acredita nisso? Faz 1 hora que eu estou pregando. Estou gostando muito dessa pregação. Eu falei para o meu povo lá, pastor Anor, pastor Denise, eu gosto de pregar terça-feira. Como gosto? Gosto de domingo, mas gosto terça-feira também. Muito. Mas eu vou ter que encerrar para deixar para a próxima semana, tudo bem? Você vai estar aqui próxima terça-feira? Vai estar aqui? Só os que vão estar aqui, vamos celebrar Jesus bem forte. Que coisa boa.